É isso aí, gente. Sai um gordo, entra outro, né? Um abraço aí pro Cícero. Daqui a pouquinho o Cícero tá de novo. E eu tô aqui substituindo esses episódios todos aqui com muita alegria, falando do podcast Espaço Aberto. Esse espaço que é aberto para você, aberto para a comunidade, aberto para a gente destrinchar a vida das pessoas aqui, como diz meu amigo Tiago lá do YouTube. Deixa eu falar, hoje nós vamos destrinchar a vida de Patrícia dos Santos Nogueira, paulista, né? Mas parece que foi só nascida lá, foi criada por aqui mesmo. Ela vai contar a história dela, filha de Célia Maria e José Antenor. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast na TV Rema. Bom dia, Paulo, tudo bem? O prazer é todo meu, viu? Venho aqui falar um pouquinho da minha vida aí com você, que já me conhece como profissional aí no mercado, né? E tô aqui, aberta às suas perguntas pra gente poder levar esse bate-papo aqui. Poxa, então, Patrícia, como é bom, a gente já esteve lá no seu consultório algumas vezes, né? Fui muito bem atendido. E nasceu a ideia de nós termos esse podcast aqui para falar do que acontece aqui em Rondônia, porque tem um monte de coisa que acontece em Rondônia e que as pessoas nem têm noção, né? Às vezes, uma época, quando eu não cheguei não faz tanto tempo, eu cheguei aqui em 2011, a cidade já estava bem evoluída, né? Mas ainda faltavam algumas coisas. Hoje, graças a Deus, nesses últimos 12 anos aí, a cidade evoluiu bastante. Mas era comum as pessoas, vou fazer um tratamento dentário em São Paulo, vou fazer um tratamento estético lá em Curitiba, vou não sei aonde, saíam, né? Né? Porque achava que só de fora que era bom, e não é assim. Claro que lá tem mais técnicas por conta de estar mais próximo dos grandes centros, tudo isso facilita, mas graças a Deus nossos profissionais eles têm se capacitado, têm corrido, e Patrícia dos Santos é uma dessas profissionais. Ela é casada, é mãe de 2 filhos, Miguel e Sofia, né, conciliando sua carreira com a profissão. Fala um pouco da sua origem, de onde tu veio, como é que tu veio de São Paulo e veio parar aqui, primeiro acho que foi Guajará-Mirim, se eu não me engano, Mamoré, eu não me lembro certinho, você vai dizer, né? E quem é seu pai, quem é sua mãe, como é que você decidiu em ser médica da área dentária ou odontologia, ortodontia também, você entrou por todos esses meios aí. Agora, daqui a pouco eu vou falar sobre essa nova vertente que está fazendo tanto sucesso aí, que é a estética, mas conta a sua história lá de trás. Então, eu venho de uma família muito simples, né? A gente passou por muitas dificuldades, assim como muitas famílias brasileiras, e cresci cheia de sonhos, né? Querendo ter várias profissões, quis ser secretária bilíngue, aeromoça, passou muitas coisas na minha cabeça. Mas por volta dos 15 anos eu tive ali uma dor de dente muito feroz, né? O tal do tratamento do canal. E eu já tinha uma dentista ali próxima, passei a noite em claro e quando eu cheguei pela manhã, que essa dentista me fez aquele atendimento, aquilo foi o mesmo que tirar com a mão. E ali eu decidi o que eu queria ser para minha vida. Eu falei, eu quero isso para as pessoas também. Quero poder ter esse poder de ajudar as pessoas no momento de dor. E ali o sonho não saiu mais. Mas em São Paulo, devido às dificuldades que eu tinha que trabalhar. O curso de odontologia era um curso integral. Então eu não podia vir para o estudo sem ter a condição para pagar. E aí, nessa época, meu pai já veio para cá, meus pais eram separados, meu pai já morava aqui nessa região e ele era o atual prefeito da cidade de Nova Mamoré. Mas, doutora, peraí, a senhora, você... Nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Sim. Né? Qual cidade? São Bernardo do Campo. Bem na capital, ali no ABC, no né? No ABC Paulista. Eu sou de Campinas. Vizinho. Do lado ali. Dá uns 100 quilômetros, né?
Mas e você nasceu, foi criada ou não? Fui criada. Eu vim pra cá já com 21 anos de idade. Ah, sim. Eu estudei Seus lá. Seus pais não eram casados? Eles separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Ah, aí ele veio pra cá. E aí o meu pai veio pra cá mais ou menos aí em 89, 88. Ele veio pra cá e foi pro lado de Guajará-Mirim. Ah, entendi. E ali ele começou a fazer a vida dele. E você continuou com a sua mãe? Continuei com a minha mãe em São Paulo. Aí lá você fez escola? Terminei o meu estudo, mas eu não tinha condição de fazer faculdade, porque eu trabalhava bastante. E o meu sonho era fazer odontologia. Então, você tinha quantos anos quando você veio pra cá? Eu tinha em média de 20, 21 anos. Fez odontologia aqui? Fiz aqui, me formei na Finca no ano de 2008. Em Porto Velho? Em Porto Velho. Você aí tinha eu vim 22 pra morar anos em Nova quando você Mamoré. veio? Eu tinha 22 anos. Você já vinha periodicamente para visitar seu pai? Não, assim, não? Eu vim uma vez e depois quando eu vim novamente, mais ou menos nessa época que eu vim morar, eu cheguei aqui, eu no auge da minha mocidade, né? Eu gostava de shopping, de sair. Eu cheguei aqui, não tinha shopping. Que ano que foi? Foi em 2004, Nossa, 2003. Você teve um impacto. E não foi nem para Porto Velho, né? Eu fui para Nova Mamoré, que é uma cidade menor ainda. Eu imagino o choque de realidade. Como é que foi? Foi um choque, mas eu vou te contar que Deus sabe todas as coisas, né? Porque o que aconteceu? Eu cheguei e falei, não, eu acho que eu não venho morar aqui não, venho só para passear mesmo. Mas quando eu voltei para São Paulo, as coisas não aconteciam comigo, mas ao meu redor aconteceram várias coisas que me estimularam a vir para cá. Coisas de violência, de lugar assim que você fala, não é para mim estar mais aqui. E aí eu falei, eu prefiro ter paz, vou viver em paz, vou morar lá não tem muita coisa, mas aí eu viajo 1 ou 2 vezes no ano e vou aproveitar o que esse Brasil tiver de melhor aí. E foi isso que eu fiz. Eu vim, mas aí eu dediquei o tempo ao estudo, fiquei um tempo em Nova Mamoré, vim para Porto Velho e fui fazer minha faculdade, que era meu grande sonho, né? Abri mão até de cuidar do esposo, ele ficou lá trabalhando para me ajudar aqui e eu fiquei estudando. E aí, quando eu me formei, eu voltei para Nova Mamoré, né? Abri o meu consultório lá. Você já era casada? Já, eu era casada. Tinha filhos, não? Não. Aí, depois que eu abri ali, que eu fui para Nova Mamoré, eu tive a Sofia, né? A Sofia fez 15 anos domingo agora. Então, eu fiquei em Nova Mamoré e Guajará por volta de 10 anos no meu consultório, onde eu construí uma carteira de cliente excepcional. Desde o momento que eu abri meu consultório, eu bombei. Tipo assim, o meu pai era muito conhecido na cidade, então, é filho do seu Antenor e tal. E o pessoal ia lá e eu não precisava nem fazer propaganda. Deus foi abençoando, porque aquilo que a gente faz com amor, a gente só vai plantando, né? Dedicação, porque depois né? você vai colhendo os frutos. E foi isso que aconteceu. E aí eu sentia muito assim, tinha muitas pessoas que iam no meu consultório que não tinham muita condição. E eu falava, poxa, eu queria atender essa população. Mas como que eu vou fazer? Né? Eu não posso abrir as portas e atender as pessoas sem ter uma cobrança. E aí eu decidi fazer o concurso, né, municipal da prefeitura. Foi onde eu passei e aí eu fui trabalhar na zona rural. Falei, vou atender esse pessoal aqui, vou dedicar o meu trabalho e fazia um trabalho com excelência, né? Só que era bem corrido, porque hoje o profissional da área da odontologia, ele tem que trabalhar muito, Paulo. Muito mesmo, para você ter um bom salário. Então, assim, a criação da Sofia foi praticamente com as cuidadoras, porque eu entrava no consultório 8 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Era uma dedicação. Porque tem cirurgias que demoram 4, 5 horas, né? Tem. E assim, era muito paciente, o fluxo de pacientes, porque não tinha tantos profissionais ali naquela região. Então a gente conseguia pegar muito paciente. Depois foi se formando mais pessoas e foi tendo uma distribuição, né? Só que chega um momento que você começa a sentir na sua saúde. Quando você começa a trabalhar muito, eu atendia uma média de 30 pacientes por dia, né? Então isso vai acometendo a sua saúde, de uma forma geral. Enquanto você está naquela fase ainda dos 25 até os 35, você segura, depois começa a dar uma... Começa da idade do condor, tô com dor aqui, tô com dor ali, né? Começa essa sabe o que é? Eu fase. acho, é claro que vem essa coisa, precisa do aquecimento, daquela coisa toda, mas eu acho que não é nem só isso, na minha maneira de pensar. É porque o nosso relógio biológico, ele vai rodando, né? E você começa a querer o melhor da vida, né? Você também fala, caramba, minha vida tá indo e eu preciso também desfrutar, né? Não é só trabalhar, né? Exato. Aí quando veio o Miguel, eu apertei um botãozinho e falei, epa, eu quero ver o Miguel
passar essas fases dele que eu não conseguia aproveitar com a Sofia. O primeiro filho sempre se ferra. Aí eu falei, não, a Sofia, ela tá andando, ela tá falando tal coisa. Eu não conseguia ensinar para ela as coisas, né? Participava muito. Aos fins de semana eu sentava lá com ela, ia brincar de boneca, ia fazer as vontades dela, noite do pijama. As amigas dela, a gente tem vários registros aí. Mas com o Miguel eu falei, eu quero ter mais atenção com ele. E aí foi quando veio a oportunidade de vir para Porto Velho. A presença da mãe é muito importante, né, Ana? Porque ela cria memórias afetivas, né? Ela cria memórias afetivas com a maneira que ela arruma a mesa, com o cheirinho que ela coloca na casa, com o tipo de leite com chocolate que ela faz para você. Tudo é diferente, tudo da mãe é melhor, né? Você fica com aquela história, né? Eu lembro dos bolinhos de chuva que a minha mãe fazia. Que eu acho que ela fritava mal fritado e ficava recheado por dentro. E eu gostava daquilo. Isso deve dar uma acidez no estômago hoje, mas eu gostava daquilo. Mas falando da sua profissão, precisa de eu acredito assim, tanto na minha chamada, né, que é uma chamada de comunicador, e também de clérigo, né, eu também sou religioso. Então, é algo que eu vejo assim que tem que ser vocacional. Né? Não tem como você sentou num consultório de um médico, seja ele de que área for, você já sabe se ele é vocacionado ou não. Você precisa de 5 minutos para isso, acho que nem isso, né? Mas eu quero falar um pouco sobre isso no nosso próximo bloco. Nós vamos agora para o intervalinho rapidinho, gente, só para a gente tomar um café. Daqui a pouquinho a gente volta, continua aí compartilhando, participa com a gente, tá bom? A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. É isso aí, gente, espaço aberto mais uma vez voltando, e hoje nós estamos com uma visita super especial. Eu estou aqui com a Patrícia dos Santos Nogueira, essa doutora especialista em odontologia. Também ela faz a questão do implante, a questão do canal, também eu estou usando os termos aqui bem simplórios, né? E também nós vamos falar sobre estética, gente. É uma nova vertente aí que está tomando conta do pessoal, uma coisa que era tão difícil, sem acesso à população média. Hoje, graças a Deus, está sendo facilitado e as pessoas estão podendo ter uma qualidade de vida muito melhor nesse mundo da selfie, né? Nesse mundo que as pessoas querem se sentir bem. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, Patrícia, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão do sacerdócio, né? Porque para exercer a medicina tem que gostar de gente, tem que ter empatia. Claro que ninguém trabalha de graça, né? Mas tem que ter amor, né? Tem que ter amor, tem que ter amor. E eu falo para você, mesmo com essas mudanças dentro da área da odontologia, eu já fazia tratamento odontológico, todo atendimento clínico no meu consultório. E quando veio a área da estética, muitos profissionais optam em ficar só pela área da estética, até pelo quesito financeiro, né? É uma área mais rentável, vamos dizer assim. Só que eu vou te falar, Paulo, eu amo ser dentista.
Eu não consigo trabalhar só com a área estética. Entendeu? A área estética, para mim, ela é a cerejinha do meu bolo. Eu faço toda uma reabilitação, devolvo um sorriso para o meu paciente, e aí eu falo assim, agora vamos trabalhar a sua fisionomia, vamos colocar um pouquinho de preenchimento aqui, vamos deixar você um pouco mais jovem, né? E aí você começa a trabalhar aquilo que incomoda o paciente de uma forma geral. Porque as pessoas querem e tendem a envelhecer, mas quem não quer envelhecer melhor? Na verdade, quem que não quer estar com uma cara mais jovial, se sentir bem, se sentir feliz ao olhar no espelho? Claro. É geral. Eu quero falar sobre isso mais aprofundadamente. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda no seu passado. Você trabalhou então em Nova Mamoré, depois em Guajará-Mirim. Teu pai foi prefeito de Guajará-Mirim, isso? De Nova Mamoré. Nova Mamoré? Isso, Quantos ele foi mandatos? prefeito. Ele foi prefeito um mandato. Um mandato. Né? E aí esse tempo que ele ficou, eu fiquei um tempinho trabalhando com ele na assessoria, por volta de 2002 ali. Sim. Né? De 2000. E aí foi antes de eu vir para Porto Velho para estudar. E aí nessa época eu fiquei um tempinho trabalhando com ele na parte da assessoria de imprensa. Então ali a gente produzia festival de praia, era um tempo muito bom, coisas que deixaram de ter ali na região, infelizmente, né? E aí depois eu vim para Porto Velho para estudar e acabei abrindo mão desse trabalho lá com ele em prol do meu sonho, né? Para correr atrás dos meus objetivos, que era a principal fonte que eu teria. Olha só. E me diga uma coisa. Aí você foi para Guajará, né? Trabalhou? Aí eu tinha uma dentista que trabalhava comigo no meu consultório, que ela também tinha um consultório em Guajará. Então, trocava. Ela vinha, ela fazia parte da ortodontia, então ela vinha uma vez por mês. Então, ela atendia em Nova Mamoré, eu atendia em Guajará e vice-versa. A gente trocava ali a sala para o atendimento. Então, 2 vezes na semana, eu atendia em Guajará-Mirim. E aí, o restante eu ficava ali por Nova Mamoré. Você falou no início do podcast sobre a questão de que quando você veio fazer a faculdade, você já era casada e seu esposo ficou em São Paulo, né? Não, ele ficou em Nova Mamoré. Ele ficava lá e eu ficava aqui em Porto Velho. Ele veio, primeiro eu vim, aí passou 6 meses, organizei as coisas, ele lá se organizou também. Ele era e aí médico ele veio. Também, Não. Trabalhava com vendas, trabalhava com a parte comercial. Entendi. Né? Ele ficou em Nova Mamoré. Fiquei casada com ele 12 anos. Aí eu me separei e casei novamente. Foi onde eu tive o Miguel. Né? A Sofia é do meu primeiro casamento e o Miguel veio dessa segunda relação. Já tem 8 anos aí que a gente está casado. Que bom. E me diga uma coisa, e aí como é que foi a sua vinda para Porto Velho? Então, aí quando o Miguel nasceu, por coincidência, eu tive uma amiga de especialização que servia o exército em Guajará-Mirim. E aí estavam saindo 2 profissionais daquela região. E ela falou assim, me ligou e falou, Paty, se inscreve, eu queria muito que você viesse trabalhar aqui comigo. E aí eu falei, será? Nunca nem tinha pensado na carreira militar. Não passava nunca na minha cabeça. Eu falei, vou fazer a inscrição. Ela falou, faz, o salário é bom, compensa. E aí eu fui e fiz a inscrição, como quem não quer nada. Fiz ali nas pressas, amamentando. Essa que é por 8 anos? Isso, oficial temporário, por 8 anos. Faz tempo? Eu tô indo agora pro 6º ano. Em fevereiro eu começo o meu 6º ano. E com 8 anos tem que sair mesmo, não consegue renovar, nada? Não consegue. Você tem a carreira militar através de prova e concurso, mas eu não tinha mais idade para fazer a prova desde que eu entrei. Né? Eu já entrei com 35 anos, então eu já não tinha mais condição para fazer a prova. Mas, assim, foi uma experiência, está sendo ainda, né? Uma experiência assim, excepcional na minha vida. Um crescimento surreal. Porque você aprende diversas coisas que fogem do teu cotidiano de só atendimento. Porque no exército a gente não é só dentista. Sim. Você faz várias outras coisas. Você é militar. Dentista é só um coadjuvante ali dentro do que você exerce. Tem a ordem do dia, tem uma série de coisas. Tem condicionamento físico. Você faz várias coisas administrativas, tem que estar pronto para tudo, né? Tem que estar pronto para tudo. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei, vou fazer a inscrição. E quando eu fiz, como o Miguel tinha recém-nascido ali, eu fiz muito às pressas. E eu não coloquei tudo que eu deveria colocar da minha experiência profissional. E quando eu vim apresentar essa documentação, um coronel falou para mim, nossa, como pode, você tem aqui quase 10 anos comprovado da sua profissão e você não colocou? Aí eu falei, porque eu fiz assim, achei que podia apresentar. Ele disse, não,
Aí ele ficou surpreso com aquilo, ele falou, olha, é o seguinte, vocês estão tudo no mesmo barco, você tem como provar e não colocou. E os outros colocou e não tem como provar, então segue o barco. Eu falei, beleza. E eu estava na minha classificação como 18ª candidata. Só que eles chamam por especialização, e a minha especialização, que é a de prótese, ela ia lá para cima, porque eu não tinha outros candidatos com prótese antes de mim. Então eu fui chamada da mesma forma. Assim, estava escrito que seria aquilo. Só que aí eu fui chamada para Porto Velho. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, não vou abrir mão. Já que deu certo, eu vou seguir. Deixei o meu consultório em Nova Mamoré arrendado, né? Deixei com uma outra profissional tomando conta. E falei, vou tentar um ano lá. Se der certo, eu fico. Aí vim esse primeiro ano, me adaptei. É um trabalho tranquilo, de certa forma. Exige responsabilidade. Mas a pessoa que já tem, para mim não é difícil receber ordem, ter responsabilidade, trabalho no hospital de guarnição. Então, assim, foi super tranquilo. E aí eu falei, vou ficar, né? Vou ficar e depois do segundo ano eu acabei vendendo as coisas do consultório para não ter mais essa didática de estar cuidando aqui, de estar cuidando lá, porque isso atrapalha um pouco, né, o dia a dia, dá preocupação, foco, né? Tira o foco. Eu falei, não, vou parar, quando eu quiser montar outro consultório eu começo novamente. E aí eu encerrei esse ciclo lá, né? Ainda tenho muitos pacientes que me cobram, né? Lá em Nova Mamoré. E encerrei esse ciclo e continuei aqui. E foi tudo assim, tudo muito certo. E agora tá com 3 meses aí que eu abri minha sala odontológica e tô atendendo aqui em Porto Velho. Poxa, você citou, Patrícia, sobre a questão de prótese, né? E a prótese evoluiu muito ultimamente, né? Antigamente era só aquela dentadura ou uma ponte móvel. Fala um pouquinho sobre isso. Quais foram as grandes evoluções? Então, a gente tem muita tecnologia, né? Hoje a gente tem implantes que a pessoa fazem ali a cirurgia, já sai com o implante instalado. A gente tem próteses flexíveis. A gente tem próteses que deixam a naturalidade surreal. A pessoa nunca imagina que é uma prótese, né? Porque antes era radical. Eu lembro de amigos meus falando assim, a prótese caindo. E teve um que engasgou com a prótese. Meu Deus do céu. Não, já houve situação. Até um jornalista aqui da nossa filiada aqui do Amazonas, o Siqueira, ele engoliu a prótese, a ponte dele e teve que fazer uma cirurgia, porque rasgou o intestino dele, quase morreu, né? Porque era feito assim, né? Tinha muito prático. Antigamente é muito prático. E hoje parece que uma prótese, você põe lá 4 pinos e ela fica fixa, né? O cara pode comer churrasco, né? Assim. É isso mesmo? Fica assim. Tem hoje muitas técnicas, né? Tem outras que a gente coloca 2. Né, que chama uma overdenture, né? Então, assim, mas existem as indicações para isso, né? Cada caso tem que ser avaliado individualmente para a gente sempre optar pelo melhor tratamento para aquele paciente, né? Existem pessoas que usam prótese há muitos anos e morrem de vontade de fazer um implante, acha que é uma coisa muito difícil, mas não é. Já foi há algum tempo, quando a gente não tinha tanta tecnologia, era mais sofrido. Hoje, com essa tecnologia, as coisas estão bem mais fáceis. Eu vejo assim que existe também aquela questão da estética, né? Sim. É muito importante. Eu trabalho todos os tudo, dias, né? O sorriso é tudo, né? Paulo, vou falar uma coisa para você. Todos os dias no Exército eu trabalho com prótese. Eu fui chamado para essa especialidade. Então, todos os dias eu trabalho com a prótese. E eu vou te falar que eu fico mais ansiosa para finalizar os casos dos meus pacientes. Quando eu tenho uma prótese para entregar, para instalar, eu fico mais ansiosa do que eles mesmos. Eu quero colocar logo, eu quero ver como vai ficar. E isso traz uma alegria muito grande no meu coração. E eles notam isso. Tanto é que, assim, é difícil uma semana que eu não recebo um mimo, um presente dos meus pacientes, né? Os colegas falam, meu Deus, ela encanta os pacientes. Não é o encanto, é o amor. Né? O amor, eu acho que realmente ele é a base de tudo. E a gente, quando faz o que gosta, você nem sente que você está trabalhando, né? E é assim que eu me sinto. E quando você vê um conveniado, né, você está no convênio e está vendo a doutora te tratando bem, mesmo sendo um convênio, que geralmente o convênio a pessoa faz um pouquinho de qualquer jeito, aquela coisa e tal, né? E eu acho que a excelência é tudo, né? Aliás, eu estava até comentando com uma amiga minha ontem, graças a Deus tem mudado isso, né? Mas a gente que vem de fora, a gente sente que, não é todos, né, mas em alguns casos,
Por Porto Velho, está muito longe dos grandes centros, e muito tempo Porto Velho é assim, olha, só tem essa taça, é só ela, pronto e acabou. E aí você tinha que aguentar isso, né? Hoje não, hoje nós temos o avião do Mercado Livre que passa em cima da minha casa todo dia, quase arranca o telhado, né? Trazendo o mundo para cá. Né? Questão de coisa de 2, 3 dias, 4 dias, uma encomenda que você compra do outro lado chega aqui. Então tem mudado, mas eu ainda sinto que tem um ranço, né, antigo, daquela coisa assim de fazer de qualquer jeito. Né? Eu acho que essas pessoas estão ficando para trás. Falta de excelência. Falta de excelência, acaba porque ficando. A excelência é tudo, né? O cuidado, o esmero, né? E só faz quem ama. Quem está lá só pelo dinheiro não consegue, né? Não tem prosperidade, porque você pode fazer aquele procedimento, mas você não tem uma continuidade, né? Sim. Já a pessoa que se sente acolhida, essa é a palavra, é o acolhimento. Porque hoje a gente está passando numa era que as pessoas estão com muitos problemas psicológicos, sim, tais como ansiedade, estresse, né? Tá todo mundo meio que de saco cheio, né? Assim, as pessoas não têm mais paciência para nada. A pandemia desencadeou, né? Muito, né? Já estava, né? Então você chega, você é bem acolhido, você é bem recebido, você chega, você já está com problema, porque você não vai. É raríssimo os pacientes que chegam e falam: eu vim aqui para ver se está tudo bem. Não, é raro, sabe? Assim, acho que é 5%. Porque a maioria chega, olha, quebrou um dente, quebrou uma restauração, tem um dente doendo, preciso extrair aquele dente, eu quero fazer uma faceta no meu dente. Enfim, ele tem já um propósito, ele não chega para ver se tem alguma coisa para fazer, sabe? É muito raro mesmo. Então ele já chega com uma dificuldade. Se você não tiver aquele acolhimento, se você não tiver aquele jogo de cintura, entender o problema de cada pessoa, aí fica difícil, né? E também não pode querer mudar. Porque às vezes você chega, eu posso ver várias coisas, mas eu não posso, olha, faz isso, faz aquilo. Eu não vou te sugerir, eu quero saber o que incomoda você. O que está te incomodando? Qual é a sua dor? E aí eu vou tratar da sua dor, não daquilo que eu quero para você. Mas primeiro eu vou cuidar do que você quer para você. Né? Eu acho que esse é o ponto-chave, de você tratar a dor. Porque se você chegar lá, não, olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro, você tem aquilo outro. Eu saio falando tudo que você tem para fazer, você vai sair de lá e fala, cara, eu tô destruído. A doutora acabou comigo. Né? Então, não, a gente vai devagarinho, como diz os mineirinhos, comendo pela beira ali, né? Vai tratando e vai melhorando cada dia mais. Uma vez eu vi um ator que fez que colocou uma prótese, é o Estênio Garcia, que fazia o Carga Pesada, sim, junto com o Fagundes. E ele colocou uns dentão tão grande assim que eu achei que aquelas facetas não combinaram com ele, você né? Tem que ter um nível, eu né? achei que ele ficou com aquela cara de cavalo, né? Com aqueles dentão assim. Esse é sempre a preocupação, né, do paciente. Mas vou ficar com dente de cavalo, né? E acontece muito com os pacientes que ficam ali 20 anos usando uma prótese e ele chega para trocar. E ali ele já perdeu toda a dimensão dele, a oclusão dele, você tem que restabelecer, mas você não pode chegar e já devolver ela completamente, tem que ser gradativo. Muitas vezes você vai trabalhando naquela prótese antiga dele, devolvendo de pouquinho, e depois você faz a troca, restabelecendo a oclusão dele, devolvendo um sorriso bem harmonioso para ele se sentir bem. Mas doutora, quando se fala de tratamento dentário, a maior parte da população, se fizesse o preventivo, não teria problema, né? Porque quanto mais você faz o preventivo, mais barato fica. Com certeza. É mais rápido, você tem uma qualidade, você preserva os seus dentes e tal. Mas, pela questão financeira, infelizmente, o Brasil é assim, né? O SUS praticamente não oferece quase nada nessa questão dentária, é muito difícil, né? Você tem que entrar numa fila enorme, o atendimento, infelizmente, é péssimo e é escasso. Eu não me lembro de ter visto um dentista no SUS, é muito difícil. Mas me diz uma coisa, uma pessoa ali, uma pessoa assalariada, que está na batalha dela, ela consegue no seu consultório, porque a senhora atende aqui também. Atendo ali na Clínica Florescer. Uma clínica que é uma clínica... como é que fala? Particular, né? Isso, é uma clínica particular. Não é particular. conveniada. E
Às vezes a pessoa fala, pô, eu tenho vontade de entrar, mas eu tenho até medo, que eu acho que até o café eu vou ter que pagar aí. Como é que é isso? Não, a clínica é totalmente diferente. O que a gente quer proporcionar aos pacientes é justamente essa experiência. É você ter uma experiência. É você chegar, ser bem atendido, ser acolhido. E não, isso não está envolvido dentro do preço do teu atendimento, né? Eu acredito que até as pessoas se espantam quando vão no meu consultório. Nossa, mas a senhora cobra só isso? Eu sou muito justa, Paulo, sou muito justa. Eu acho que sim, a gente tem que cobrar a hora de trabalho da gente, tem que, porque eu não estou lá, claro, né, passeando, não tem como. Mas eu também não preciso explorar, né? O que eu quero é isso, é dar um bom atendimento, receber por ele, mas sem exploração, né? Devolver aquilo, tanto é que eu tenho pacientes de todo tipo de paciente, né? E eu se tenho a pessoa desde um quiser parcelar, empresário, ela consegue sim, também? Sim, consegue, a gente facilita muito o tratamento odontológico. A intenção realmente é devolver e reabilitar esse paciente. Olha só, você que está aí com seu dente, aí com dificuldade, tentando aí ver como é que a coisa vai acontecer, venha, faça aí um orçamento, né? Nós vamos colocar depois o telefone, como é que faz para poder contactar a doutora Patrícia e fazer essa avaliação, né? Mas agora nós vamos fazer uma avaliação especial, falar de estética, falar de um monte de coisa e continuar destrinchando aqui a vida da Patrícia, mas depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta, espaço aberto. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Bom, gente, voltando aqui do espaço aberto, hoje nós estamos destrinchando aqui a vida da Patrícia dos Santos Nogueira, que é doutora na área de ortodontia, também de estética, e está sendo muito bom o nosso bate-papo. Patrícia, você falou, nós falamos sobre a questão de como é a sua vida, onde você veio e tal, aquela coisa, como é que optou por ser dentista, foi por conta daquela situação toda que você passou na sua infância, e como é importante isso, né? Alguém socorreu você, tirou sua dor e acendeu uma luz de uma carreira. Sim. E que carreira linda, né? Hoje você segue a carreira militar na sua área e também na sua vida civil normal. E nós estamos falando sobre a clínica, né, que você atende. Fala um pouco sobre essa clínica, quando você começou, onde que fica e qual é a especialidade, porque eu sei que além da ortodontia tem a questão da estética, que é muito importante também, né? Então, a Clínica Florescer, ela é de uma amiga militar também, né, inclusive que está se licenciando agora. E há 2 anos atrás ela já tinha essa clínica em uma outra localidade. E há 4 anos eu descobri o autismo, né, do meu filho. Meu filho mais novo, ele é autista. E todos os dias eu estava ali na frente, né, na clínica, fazendo uma terapia no estúdio Ludicano ali. E eu comentei com meu marido, o Miguel fica tanto tempo aqui, eu poderia arrumar uma sala aqui próximo, enquanto ele estivesse na terapia, eu estaria atendendo, porque tinha dia que eu ficava 2, 3 horas sentada lá, esperando o Miguel e me sentindo ali sem fazer nada.
E aí eu falei, eu podia arrumar uma sala aqui perto e começar a atender. Atendia um paciente, pegava ele e ia embora. E aí quando essa minha amiga estava mudando a localidade, ela disse, eu tô mudando a clínica. E eu disse, para onde? Ela disse, para Pinheiro Machado. E eu disse, é um ponto em frente a Ludicano? Ela disse sim. Ali eu já falei, é aqui mesmo. Porque eu já tinha esse pensamento e eu sempre falo isso, que Deus faz as coisas muito certas. E naquele momento eu senti, é ali mesmo o meu local, né? Porque já era o que eu estava sentindo no meu coração, de ter um espaço ali próximo para conciliar. E aí, nesse momento, eu falei pra ela, vai ter sala para alugar? Ela disse, vai. Eu falei, pois é lá que eu vou montar a minha sala. E aí foi tudo muito rápido. Fui lá, olhei o local, escolhi a sala, já corri atrás, mandei fazer os móveis, comprei as coisas e falei, agora eu vou começar a trabalhar. E em outubro, eu comecei esse atendimento. Eu não conheço muita gente aqui em Porto Velho, conheço muita gente no hospital onde eu trabalho. Então, assim, apesar de ter o atendimento lá, esses militares sempre tem um amigo, tem um conhecido, tem um vizinho, sempre a comunicação, né? Uma pessoa indica para outra. E aí eu comecei a fazer a publicidade ali no Instagram, nas redes sociais e atendo na Clínica Florescer. A Clínica Florescer, ela já é uma clínica de estética, né? Que trabalha com massagem, drenagem, limpeza de pele, enfim, faz toda essa área estética. E aí eu falei, aqui é o local certo. Então, hoje a gente tem o atendimento além de estético, odontológico dentro da Clínica Florescer. Né, já me sinto parte dessa equipe, porque o atendimento de lá é muito diferenciado, os profissionais são muito qualificados e participo das reuniões, todas as coisas que acontecem dentro da clínica, eu participo junto com eles. E já tem quanto tempo que você está com eles, está aqui em Porto Velho, atendendo nessa clínica? Então, agora está fazendo 4 meses que eu estou na minha sala lá, né, que eu montei a sala. E foi muito engraçado, porque quando eu fui montar, eu conversando com a Joyce, falei, Joyce, eu vou atender assim, enquanto o Miguel está ali na terapia, eu atendo um paciente e vou embora, né? Essa era o pensamento. Mas desde o momento que eu montei, eu saio de lá todo dia à noite. Eu não consigo atender um paciente. Graças a Deus, a minha agenda tem ficado muito cheia. Eu tenho atendido muita gente, tanto na parte odontológica quanto avaliada, da harmonização. Está muito bem avaliada. Quando eu fiz a pesquisa no Google, né? Que eu já tinha várias avaliações. Não, você foi a primeira. A primeira tinha mais uma segunda lá, eu não sei. Eu sei que eu fui clicando e vou dar aí a gente pede, eu falo para os meus pacientes, olha, eu vou mandar o link, faz a avaliação, porque é isso. E a clínica é muito perto, ela fica num lugar muito conhecido ali na Pinheiro Machado, do lado do Micharias, ali onde tem aquela soparia do Micharias, que é um dos pontos mais conhecidos aqui de Porto Velho, né? Do lado ali, exatamente do lado. Né, para quem está na Pinheiro Machado. Muito fácil o acesso, né? Muito fácil o acesso. Muito fácil. Doutora, me fala um pouquinho sobre estética, né? Porque como que estética está combinando com essa questão dentária, ortodontológica? Como é que isso encaixa? Porque muita gente está fazendo isso, você não é a única, né? Tem muito. Até porque o dentista, ele conhece bem, né, anatomia, do crânio, né, aquela coisa. Sim. Explica um pouquinho. E quais trabalhos você faz? Qual tipo de pessoa você atinge? Então, inicialmente, os dentistas, a gente começou a trabalhar com a parte da harmonização, mas de uma forma indireta. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar com a toxina pensando na atuação do bruxismo, da cefaleia tensional, né? Porque são pontos de aplicação da toxina que a gente faz o tratamento terapêutico. E aí, consequentemente, isso começou a refletir em outras formas, como que, sabe aquelas pessoas, por exemplo, que sorri e aparece muito a gengiva? Ela dá aquele sorriso bem largo e a gengiva fica exposta. Sim. Então, existem alguns pontos que a gente faz a aplicação da toxina que não deixa esse músculo elevar tanto, diminuindo esse sorriso gengival, que a gente chama. E ali a gente começou a observar alguns pontos que se tratavam da estética. Então, hoje, a gente consegue conciliar tanto a parte terapêutica quanto a parte da estética no tratamento de harmonização. E assim, veio depois o preenchimento, eu coloquei aqui, instalei uma prótese, o sorriso tá lindo, mas cadê o lábio?
né? Onde está a estrutura? Porque com a idade a gente vai perdendo, vai ficando aquele lábio fininho, né? Perdeu aquele lábio carnudo, aquela coisa bonita que tinha. E aí você começa a trabalhar alguns pontos para realçar aquele trabalho que você fez, né? Que muitas vezes você instala uma prótese, mas você não tem uma harmonia facial para combinar com aquele sorriso tão bonito. Então, assim começou o tratamento da estética. E aí eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo curso de harmonização, fui fazendo lipo de papada, fui fazendo fios de sustentação. E são vários ganchos que a gente consegue trabalhar e que conseguem resultados excelentes, né? E agora está muito em alta a questão do bioestimulador facial, né? Porque depois Como é que funciona isso? Depois que a gente passa ali dos 30 anos, é nível 0 de estímulo de colágeno, né? A tendência é só ir degradando aquela pele, derretendo. Então, quando você faz a aplicação de um bioestimulador, ele age diretamente nessa célula, né? Fazendo com que ela produza o colágeno e a sua pele fique ali mais firme, conseguindo manter o seu rosto mais firme por mais tempo, né? E esse bioestimulador fica ali por cerca de 2 anos agindo no teu rosto. Então, assim, é uma coisa muito bacana, porque muitas pessoas, vou tomar. Já foi comprovado aí cientificamente que esses colágenos que a gente toma não conseguem dar sustentação para o nosso rosto, né? Existem sim alguns colágenos que agem na articulação, em outras localidades que eles vão te ajudar, mas propriamente para segurar o teu rosto, não existe nada melhor do que uma aplicação diretamente ali no ponto onde tem que ser trabalhado. Qual a idade ideal para começar isso? Então, a prevenção, assim como a odontologia, é o ponto-chave. Então, assim, passei ali 18, 20 anos. Tem pessoas, às vezes, você olha com 15, 16, já estão com expressões ali. Então, espera passar ali, deu 18, 20 anos, poxa, eu vou começar a trabalhar essas linhas de expressão para que isso não fique profundo. Então, é um trabalho preventivo. Você pode começar cedo. Agora, sim, parece que a partir dos 30 as pessoas se sentem obrigadas. Não tem como você não cuidar. Se você quer manter a sua pele bonita e jovem, você tem que cuidar, né? E aí eu tenho muitos pacientes mais velhos me procurando, porque justamente vai perdendo um pouco a sua identidade e ele sente falta disso, né? Então, eu trabalho muito com a questão da naturalidade. Eu não gosto de nada exagerado. Assim como eu já tive pacientes que chegaram, doutora, a senhora faz facetas? Faço. Eu queria branco, da cor da parede. Não, essa eu não faço, entendeu? Então, assim, eu gosto de trabalhar, mas dentro do critério também daquilo que eu acho natural, né? Eu não exerço aquilo que o paciente me exige para satisfazer ele. Eu vou ser real com ele, vou mostrar para ele que aquilo não é o natural e vou dar um tom clareado para ele, mas de uma forma natural. Porque quando ele sair, ele vai falar, foi a doutora Patrícia que fez. E aí é o meu nome, né, Paula? A gente não pode também jogar o nome assim fora, né? Você tem que pensar na sua ética profissional, precisa, né? E o que eu vejo, doutora Patrícia, é a questão também da pessoa se sentir bem, né? Eu já passei dos 55 e quando a gente chega numa idade, começa a enrugar tudo, não tem jeito, né? Principalmente se você foi gordo, emagreceu, dá aquela... a primeira coisa que murcha é o rosto, né? Por mais que você batalhe, é difícil malhar o rosto, né? Acho que tem até técnicas, tudo, mas é difícil malhar o rosto. E aí você começa a não conseguir se enxergar mais, né? Eu vi isso em mim durante um tempo, assim, porque eu olhava e falava, nossa, mas parece que não sou eu mais, né? E quando você consegue recuperar pelo menos um pouco daquele semblante mais aberto, mais lisinho, a sua autoestima vai lá para cima. E as pessoas falam muito isso sobre a questão do preço, né? Porque tudo assusta. Antigamente só falava sobre Ivo Pitangui, né? O grande médico, e era só corte, a oferta e a demanda, né? Esticar a pele e tal. E hoje não precisa mais desse método, né? Não. Como que é feito um preenchimento? Como é que é feito essa questão, um fio de ouro? Como que você consegue melhorar a face das pessoas? Mas aí nós vamos falar isso no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira.
Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para prestação de serviços, aquecendo a economia local. Podcast Espaço Aberto, que bom estar com você, gente. Olha, nós vamos estar cada dia falando mais e mais sobre a vida de pessoas notáveis, de pessoas que fazem a diferença aqui em Porto Velho. E nós estamos hoje com Patrícia Santos Nogueira, que trabalha nessa área de estética, tanto dentária como também de harmonização facial. É o que nós estamos falando, né, Patrícia? Sim. Qual a importância dessa harmonização? Qual o tipo de trabalho que você exerce, né? E é muito caro isso, não é? Então a gente tentar entender como que se faz. Mas antes, eu já queria que você, que está aí, moça, eu queria conversar com a doutora Patrícia, eu queria fazer uma avaliação. O telefone dela está aqui já, ó. Está aqui embaixo no vídeo. Também tem um link do Instagram. O Instagram tem foto, gente, tem um monte de coisa lá, viu? Muito legal. Vamos ver até minhas fotos. Porque eu estava todo enrugadinho aqui, gente. Aí eu acho que eu não publiquei. Eu dei uma avaliada aqui, viu, gente? Eu mandei para ti. Tá bom, beleza. Vamos lá. Então, nem todos os casos eu posto, né? Assim, claro. Existem alguns pacientes que não gostam, né, dessa exposição, então a gente respeita. E muitas vezes eu mostro ali só uma região, que é para a pessoa entender. Porque as pessoas ainda confundem muito o que é um botox, o que é um preenchimento. Ela fala, doutor, eu quero pôr botox aqui na minha boca. Então, assim, aí eu acho muito legal uma consulta, porque você esclarece todas essas dúvidas, né? Então, qual é a função da toxina? A toxina, ela paralisa a musculatura. Então apliquei a toxina aqui na testa, então você vai movimentar, não vai formar aquelas linhas de expressão, tanto na área dos olhos, quanto na testa, região de nariz, entendeu? Em alguns pontos. Mas o objetivo principal do dentista sempre é o tratamento de sorriso, tratamento de ATM, a mordida muito forte, né, para o paciente não estar quebrando aqueles dentes, então enfraquece um pouco mais essa musculatura, a cefaleia. Existem alguns pontos que a gente faz também com essa medida de terapias para o paciente. Você fala, é aquela enxaqueca, dor de cabeça. Enxaqueca, e o Botox, que no caso o nome certo é toxina botulínica. Essa toxina, ela ajuda no tratamento da enxaqueca? Muito. Olha, eu tenho meu irmão mais velho, que eu sempre, desde que eu comecei a fazer o curso, deixa eu aplicar, na verdade eu queria aplicar nele porque eu queria ver ele mais bonito, né? E aí ele falou assim, não gosto disso. Até que um dia eu falei pra ele assim, mas você sente muita dor de cabeça, vamos fazer por causa da sua dor de cabeça. Então eu mostrei pra ele que podia agir ali. E ele fez. E ali, o objetivo dele é esse. Eu aplico e não tenho mais dor de cabeça, né? Ele é advogado, trabalha, tem muita concentração, lê muito e hoje ele não sofre mais com problema de dor de cabeça, bonito, né? Além de ter ficado muito mais bonito, né? Então, assim, hoje ele fala, eu não fico mais sem, ele fala não pela estética, porque ele é bem machudo, assim, né? Sim. Mas ele fala por causa da dor de cabeça. Mas né? Ele sentiu que o rosto ficou bonitinho. Ele sentiu, né? claro, ele é lindo. Mas, assim, então, o que a gente associa? Então, o tratamento com a toxina é isso, é trabalhar essas linhas, deixando elas de uma forma mais estática. Existem sim os exageros, né? Tem pessoas que fazem e falam, a pessoa fica com a cara, você não sabe se está rindo, se está chorando, mas existem técnicas, né? Então, assim, não é a quantidade, você exagerar naquela quantidade, paralisar tudo, é saber os pontos certos.
Então, você sabe, fazer com um dentista hoje é um diferencial muito grande. O dentista, ele estuda toda a anatomia facial. Então, ele sabe onde se insere e onde movimenta cada músculo da face. Diferente de você falar, nessa região. Cada pessoa tem um tipo de E o dentista, ele consegue anestesiar, né? Ele sabe anestesiar, aí, quando a gente fala de preenchimento, nós somos os únicos que podem, né, além do médico, anestesiar dentro ali da boca de um paciente. Então, quando a pessoa vem fazer um procedimento de harmonização, que a gente vai trabalhar com preenchedores, a gente pode fazer essa técnica anestesiando o paciente, trazendo conforto para o procedimento, né? Porque muitos desses preenchedores vêm com anestésico, mas até que você comece a injetar, aí vai causar um desconforto para o paciente. Já com o dentista trabalhando, ele anestesia essa região, você não sente nada. Você sai dali anestesiado, mas dali uma hora a tua anestesia passou, vida que segue, né? Existem as recomendações que a gente faz, alguns pontinhos que tem que ter cuidado, mas nada fora do comum, que a pessoa não consiga seguir. Entendeu? Porque tudo tem o bom profissional e o mau profissional. Não é limitar, dizer que é só esse ou só aquele. Não. Mas às vezes um esteticista, que é uma pessoa que sabe, né, fazer um tratamento na pele, uma maquiagem, um cuidado especial, uma limpeza de pele, às vezes ele é tentado a fazer um curso, a buscar informações no YouTube e consegue fazer determinadas coisas, só que sem a segurança de alguém que tem 5, 6, 7 anos de faculdade, que sabe como é que faz a anestesia, se der algum problema sabe como socorrer o paciente. Esse é o fator principal, né? Porque com tudo que você trata com anestesia, com essas coisas, pode evoluir para uma situação ali de uma alergia, de uma situação que você já tem os antídotos ali, tem tudo. Já tem que saber e uma resolver. pessoa não preparada para isso vai ocasionar, às vezes, como houve, né, pessoas que morreram por conta disso, né? De estética, exatamente. Então, você tem que saber o campo onde você está trabalhando, né? Se você tem conhecimento, você sabe como sair de qualquer situação. Agora, se você não saber como você sai de uma situação, se der uma complicação, é melhor não atuar. Né? Então, por isso que tem que estar sempre buscando, sempre se capacitando. Agora mesmo nas minhas férias em dezembro, Paulo, não viajei para passeio, viajei só para atualizações. Sério? Entendeu? Então assim, fui para São Paulo, atendi um monte de paciente fazendo lipomecânica. Tu continua paulista aí, né? Meu Deus do céu. Só paulista que faz um negócio desse. Trabalhar nas férias você tem que se atualizar. A gente está numa alta de facetas de resina, então eu fui para lá aprender uma técnica tridimensional de facetas em resina e reproduzindo isso, já fiz no consultório. Então é muito legal, você está aprimorando as técnicas e aplicando, né? Porque não é só ir lá fazer, que nem sábado mesmo eu vou estar operando lipo. Então, assim, tem que estar... Você faz lipo também? Faz lipo de papada. De papada? Faço e assim. a papada sai? Sai, claro que sai. Eita. Sai sim. Jesus. Por isso que eu tô falando, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre trazendo coisas novas, porque eu já fazia, mas eu fazia com aplicação de enzimas. Mas eu quero um resultado ainda melhor. Então eu vou buscar a técnica mecânica. Como é que funciona a questão do preenchimento, para quem não entende? Por exemplo, eu tenho um bigode chinês, eu estou com a minha face meio murchinha. Como é que funciona isso? Meus lábios, às vezes, murchinho, como é que faz? Então, existem alguns pontos de aplicação que você dá sustentação para uma face, né? Então, não é só chegar lá e sair preenchendo tudo. Eu vou lá, vai encher aqui, minha cara vai ficar redonda. Não é essa a técnica correta, né? Então, os preenchedores, eles têm diversas densidades. Então, tem preenchedor que é certo para a área dos olhos, tem preenchedor que é para a boca, tem preenchedor que é para o bigode. Então, você tem que saber o preenchedor que você vai trabalhar, o tipo do paciente, qual crosslink que chama que você vai usar e fazer aquela harmonização. Tem pessoas que às vezes querem ir lá e acham que é assim, um toque de mágica. Chega e sai outra pessoa. Não sai. Né? É um processo. Porque é um processo, é toda uma construção. A pessoa vai, faz uma sessão, você espera 30 dias para ver o resultado, porque na hora você vê diferença. Mas é dali 30 dias que você vai observar o resultado. E ali, se a pessoa, por exemplo, uma pessoa quer ganhar a boca, eu queria uma boca, né, Angelina Jolie. E aí ela chega lá, vou falar, vou pôr um monte de preenchedor. Não.
É uma construção. Ela vai lá, eu vou colocar 1 ml, vou olhar aquela boca dali 30 dias. Se ela falar, eu quero um pouquinho mais, e eu achar que é necessário, a gente faz mais um, e assim vai construindo. Não é chegar lá e tacando gel lá, tacando ácido hialurônico e fica mesmo uma boquinha de fica lindo, fica lindo. Olha lá na minha página que vocês vão conferir, que tem bocas lindas. E é legal porque os pacientes chegam e falam, eu quero a minha boca assim. E os pezinhos de galinha desaparecem mesmo, doutor? Desaparece. As ruguinhas na testa também? Melhora, tudo melhora. Né? Sempre falo assim, nada não é tão ruim que a gente não possa melhorar. Tem gente que você sabe que tem gente que tem preconceito disso, né? Mas eu acho uma besteira. A gente reforma um carro, a gente manda polir o carro, a gente faz o motor, troca o óleo, faz tanta coisa, tudo, né? Cuida da nossa casa, troca o tipo de textura da parede, as cortinas, o sofá, faz uma decoração. E a gente? Eu falo que a gente tem que ser a nossa prioridade. Sim. Você tem que se sentir bem. Não tem bem mais precioso do que a gente mesmo. Até porque a gente vai embora e não vai levar nada. E nós somos emprestados, né? Para quem a senhora é cristã, né? Sou. Quem é cristão, sabe, a Bíblia, o que ela diz, né? Vós sois o templo em que habita o Espírito Santo. E ainda tem uma segunda frase que diz assim, aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Né? É claro que é uma questão espiritual, mas o templo é físico. Nós somos o templo. Não estou dizendo que você é obrigado a se maquiar ou fazer, não é nada disso. Você é obrigado a cuidar da sua saúde. E se de repente isso é bom para você, tem pessoas que elas estão de boa, eu estou legal, estou feliz com as minhas rugas, estou feliz com minhas marcas, estou feliz com as minhas cicatrizes, amém. Mas tem gente que não. Tem gente que não conseguia sorrir porque o dente estava quebrado, ou era um dente muito aberto, ou era um dente torto, ou estava com algum problema. Tem gente que não consegue sorrir, só sorrir com a mão no rosto. Outro não consegue mais se olhar no espelho porque está tudo enrugado, já não é mais aquela moça que era antes, né? Aquela mulher que já passou dos 35, 40, 50 anos. Ai, meu Deus. O homem também. Não é questão, porque muita gente quando chega no homem fala assim, mas fulano tá virando gay, porque agora... Será que tem a ver isso, doutor? Não, não tem nada a ver. Inclusive hoje, a procura dos homens tem aumentado demais. Para todas as áreas, né? A gente antes não via homem querendo fazer unha, querendo fazer depilação. A clínica todos os dias tem movimento com pacientes de homens. E na harmonização também. Eu tenho lá no meu Instagram também foto de harmonização masculina. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se cuidar e se sentir melhor. E eu acho que a melhor valorização é em si mesma. Eu falo, às vezes o paciente fala, eu vou fazer um implante, mas, doutora, eu falo, olha, se você tiver condição, faça. É para você. A gente abre mão, a gente viaja, a gente compra coisa para o filho, a gente compra coisa para casa, assim como você está refletindo, por que eu não vou investir em mim? Não é verdade? Quando você fala, eu vou fazer um curso, é caro, eu vou comprar um livro, é um investimento em você, né? O seu crescimento pessoal, é o seu crescimento profissional. E isso que a pessoa tem que justificar. Aquilo vai te trazer um retorno incomparável. É uma coisa que ninguém vai tirar de você, né? A sua autoestima, o seu bem-estar. Ontem até fizemos uma brincadeira, né, na clínica, porque a dona trouxe uma xícara pra gente de lembrança e um amigo quis brincar e falar, não, ela esqueceu a sua e tal, brincando ali. Aí eu falei assim, a minha terapia tá em dia, não é uma xícara que vai acabar com o meu dia. Ei. Mas assim, na brincadeira, né? Aí todos começaram a rir. Por quê? Porque é isso, a gente tem que estar com a mente da gente bem. Inteligência porque se você, emocional, né? Exato, se você tiver com a sua mente bem, não é qualquer coisa que vai tirar você do seu centro de comando, né? Não é qualquer coisa que vai te causar aborrecimento. Então a gente vê que as pessoas não estão bem assim, você sai na rua, é um buzinando, é outro querendo atropelar, é outro querendo cortar, as pessoas estão sem paciência no trânsito, no mercado, arrumando confusão em fila de escola. Todo lugar que você sai hoje, você vê que as pessoas estão sem paciência. Então acho que esse equilíbrio e esse autocuidado é o essencial para a vida de qualquer um. Quando a pessoa está bem com você tem que estar bem com, né? Você mesmo, você não quer guerra com ninguém. Tem até uma música do Charlie Brown, né? Que diz, hoje eu não quero guerra com ninguém. Um homem que está em paz não quer guerra com ninguém, né? Entendeu? Se você tiver... Nós temos apenas um minuto e meio para encerrar. Eu queria falar o seguinte, às vezes a gente compra um celular caríssimo, né? Porque é preciso, eu preciso do celular e tal, e parcela lá
em 10 vezes um celular que custou 3 mil, 4 mil reais. Me diz uma coisa, é possível também eu estar lá na clínica e falar assim, doutor, eu não tenho como pagar isso aí, mas tem como parcelar no cartão? Tem sim, a gente facilita muito. O interessante é realmente fazer o tratamento. Sim. Então é legal que faça consulta, fale sobre as suas condições, o que tiver dentro do possível a gente faz para poder atender esses pacientes. Tá? Okay. Dificilmente um paciente sai de lá e não sai com um tratamento já fechado ali, já previsto dentro das condições dele. Quem tiver alguma pergunta pode fazer pelo celular aqui, pelo WhatsApp, pode entrar no seu Instagram. Pode sim, tá? Doutora Patrícia, foi um prazer recebê-la aqui em nosso espaço aberto. A TV Rema está de portas abertas para você, para o pessoal da sua clínica. Venha conversar com a gente, venha participar aqui. O nosso programa vai ao ar sempre no sábado, no domingo e também fica nas redes sociais aí disposto, né? Eu queria que você agora desse as suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a você, né, como um amigo recente, né, meu paciente que me encontrou aí nas redes sociais. Fico muito feliz, espero continuar sendo a sua doutora, né? Assim como eu também espero continuar atendendo as pessoas que me procurarem. Eu quero falar só isso mesmo, que eu trabalho com a odontologia com amor e eu espero poder satisfazer todos aqueles que me procuram. É isso aí, gente. Esse foi o Espaço Aberto de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, nos ajude nas redes sociais, compartilhe. Tchau, tchau. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local.